Ricardo Almeida, 42 anos, engenheiro civil respeitado em Florianópolis, finalmente teria a casa só para si. Após 15 anos de casamento e 3 filhos, momentos de solidão completa eram raros como diamantes. Sua esposa Patrícia havia organizado meticulosamente uma viagem de 2 semanas para Porto Alegre, levando Júlia, de 13 anos, Pedro, de 10, e o pequeno Miguel, de 7 anos, para a casa da avó materna. As férias escolares de julho proporcionavam essa oportunidade, e Patrícia queria que as crianças aproveitassem o tempo com a mãe idosa. Ricardo abraçou cada um deles na despedida, prometendo ligar todos os dias. Viu o Fiat Toro branco desaparecer pela rua arborizada do Córrego Grande, bairro de classe média alta, onde moravam há 7 anos. A casa de 3 andares, com vista parcial para a Lagoa da Conceição, havia sido seu sonho realizado. Custou 980 mil na época, financiado em grande parte com seu trabalho árduo. Nos primeiros dias sozinho, Ricardo mergulhou no trabalho. Tinha 2 projetos importantes de edificações comerciais para revisar e prazos apertados com fornecedores. A casa silenciosa era estranha, mas também libertadora. Ele podia trabalhar até tarde sem preocupações, comer sanduíche no jantar, sem reclamações, assistir documentários sobre construção civil sem ninguém reclamar do tédio. Na segunda noite, por volta das 21 horas, enquanto revisava plantas na sala, a campainha tocou. Era seu João, o vizinho aposentado da Polícia Federal que morava 3 casas abaixo. Alto de cabelos grisalhos e porte ainda atlético aos 67 anos, João era conhecido no condomínio como o guardião da vizinhança. "E aí, Ricardo? Família viajou, né? Vi a Patrícia saindo com os guris outro dia", cumprimentou João com o sotaque gaúcho que nunca perdeu mesmo após 20 anos em Santa Catarina. "Isso mesmo, seu João. Foram passar um tempo com a mãe dela em Porto Alegre. Eu fiquei na toca trabalhando." "Pois é, rapaz. Vim aqui justamente por causa disso. Fica sozinho, não é? Então queria te mostrar uma coisa." João puxou o celular do bolso com entusiasmo. "Instalei câmeras de segurança em toda a minha casa semana passada. Olha só isso aqui." O aplicativo mostrava ângulos diferentes da residência de João. Entrada, garagem, quintal, sala. Tudo em tempo real, com qualidade de imagem surpreendente. "Bah, ficou muito bom. E olha, posso até falar pelo celular com quem está na porta." João demonstrou orgulhoso. "Ricardo, tu não tem ideia da paz de espírito que isso dá. Principalmente com essa onda de furtos que está tendo no bairro." Ricardo franziu a testa. "Furtos? Aqui no Córrego Grande?" "Claro! Semana passada entraram na casa do Marcelo, 2 ruas acima. Levaram notebook, TV, joias da esposa. Foi durante o dia, ninguém viu nada. E tem aquele caso do mês passado, no condomínio ali da Lagoinha." A conversa seguiu por mais 15 minutos. João, com sua experiência policial, falava sobre estatísticas de criminalidade, métodos de invasão, a importância da prevenção. Mencionou que o sistema dele custou R$3.200, mas que havia opções mais em conta. "Pensa bem, rapaz. Tu viaja bastante para obras. A Patrícia fica sozinha com as crianças às vezes. É um investimento na segurança da família. E outra, se acontecer alguma coisa e tu não tiver câmeras, vai se arrepender pelo resto da vida." Depois que João foi embora, Ricardo ficou pensando. Nunca havia considerado câmeras de segurança antes. O condomínio tinha portaria 24 horas. Havia vizinhos próximos. Sempre pareceu desnecessário. Mas as palavras de João ecoavam. "Se acontecer alguma coisa e tu não tiver câmeras, vai se arrepender." Ele abriu o notebook e começou a pesquisar. Encontrou diversos modelos. Câmeras com visão noturna, detecção de movimento, comunicação bidirecional, armazenamento em nuvem. Os preços variavam de R$800 a R$5.000 o kit completo. Ricardo lembrou-se de todas as vezes que viajou para obras em outros estados, deixando Patrícia sozinha com as crianças. Lembrou-se dos noticiários sobre invasões residenciais. Quanto mais pesquisava, mais convencido ficava.
Às 23h47, ele finalizou a compra de um kit com 4 câmeras Wi-Fi, visão noturna, detecção de movimento e aplicativo para smartphone. Total, R$ 2.847,90 com instalação incluída para o dia seguinte. Patrícia vai gostar quando souber, pensou. É pela segurança dela e das crianças. Na manhã seguinte, quinta-feira, 2 técnicos da empresa de segurança chegaram pontualmente às 9h. Ricardo os acompanhou pela casa, discutindo os melhores pontos para a instalação. Essa câmera aqui na entrada principal pega quem está chegando, explicou o técnico mais velho chamado Rodrigo. A da garagem cobre os 2 carros. Na sala, esse ângulo aqui pega toda a área social. E essa última no corredor do 2º andar monitora o acesso aos quartos. Em 3 horas, tudo estava instalado e funcionando. Rodrigo configurou o aplicativo no celular de Ricardo, ensinando-o a acessar as imagens ao vivo, revisar gravações antigas e configurar alertas de movimento. As gravações ficam salvas na nuvem por 30 dias automaticamente, explicou. Depois disso, apaga. Mas você pode baixar e guardar o que quiser. Ricardo testou o sistema várias vezes, impressionado com a clareza das imagens. Conseguia ver até os títulos dos livros na estante da sala. O investimento parecia excelente. Nos dias seguintes, verificou as câmeras algumas vezes por curiosidade, mas logo perdeu o hábito. A rotina de trabalho o consumia, e com a casa vazia, não havia muito o que monitorar, além do ocasional caminhão de entrega de correspondência. No domingo à tarde, Patrícia ligou animada. Amor, as crianças estão adorando. Minha mãe está fazendo aqueles bolinhos de chuva que eles amam. A Júlia já disse que quer ficar mais uma semana. Ela riu. Você está bem aí sozinho? Comendo direito. Tô ótimo, amor. Aliás, instalei umas câmeras de segurança aqui em casa. O seu João sugeriu, por causa dos furtos no bairro. Houve uma pausa breve. Câmeras. Que tipo de câmeras? Câmeras de segurança normais. Ficaram muito boas. Vou te mostrar quando você voltar. É pela nossa proteção. Ah, tá. Faz sentido mesmo. Bom, tenho que ir. A mãe tá chamando para o almoço. Beijo. Ricardo não percebeu a leve tensão na voz de Patrícia. Não percebeu que ela desligou mais rapidamente que o normal. Não percebeu porque não havia razão para desconfiar. Na segunda-feira seguinte, Patrícia e as crianças voltaram. A casa explodiu em alegria e bagunça. Miguel pulou no colo do pai. Júlia mostrou centenas de fotos no celular. Pedro falou sem parar sobre o Museu de Ciências que visitaram. Patrícia abraçou Ricardo demoradamente. Senti sua falta, ela sussurrou. Também senti a sua. A casa fica estranha sem vocês. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ricardo mostrou a Patrícia o sistema de câmeras. Ela olhou atentamente. Fez perguntas sobre quais áreas cobriam, como funcionava o aplicativo. Não tem câmera nos quartos, né? Perguntou. Não, claro que não. Só nas áreas comuns. Questão de privacidade. Ela pareceu relaxar. Ah, ótimo. Realmente acho que vai dar mais segurança. A vida voltou ao normal. Ricardo retomou a rotina de sair às 7h30 para o escritório, voltar às 19h. Patrícia cuidava da casa pela manhã e dava aulas de pilates online das 14h às 18h, 3 vezes por semana. As crianças tinham escola, futebol, inglês. 3 semanas depois do retorno da família, numa terça-feira chuvosa de agosto, Ricardo estava em uma reunião particularmente tediosa no escritório. O empreiteiro falava há 40 minutos sobre a mesma questão de fundação que já havia sido resolvida. Ricardo, meio desligado, mexia no celular por baixo da mesa. Por puro tédio, abriu o aplicativo das câmeras. Não verificava há dias. Decidiu revisar as gravações daquele dia, só para matar tempo. 7h02, ele mesmo saindo para o trabalho. 7h51, Patrícia levando as crianças para a escola no Fiat Toro. 8h27, Patrícia voltando, entrando pela garagem. Ricardo avançou a gravação. 9h15, Patrícia saindo novamente, provavelmente para o mercado. 9h48, voltando com sacolas de compras. Ele estava prestes a fechar o aplicativo quando algo chamou sua atenção. 10h23, um homem entrando pela porta principal. Ricardo pausou a imagem. Sentiu o estômago apertar.
Quem era aquele homem? Não reconhecia. Usava calça jeans, camisa polo azul clara, óculos escuros. Parecia ter uns 35, 40 anos, cabelo escuro, altura mediana. Talvez seja o técnico da internet, pensou. Ou um vendedor. Mas algo o incomodava. O homem não tocou a campainha. Ele simplesmente abriu a porta, como se tivesse chave. Ricardo voltou à gravação. 10h19, um carro estacionando na rua, um Honda Civic prata. O homem saindo, olhando ao redor rapidamente, caminhando até a porta. Tirando uma chave do bolso. Entrando. Puta merda, Ricardo sussurrou, atraindo olhares na reunião. Desculpem, tô passando mal. Vou ao banheiro. Ele levantou-se segurando o celular. No banheiro, trancou-se em uma cabine e continuou assistindo. O homem não aparecia mais nas câmeras da sala ou da entrada. Onde ele estava? Ricardo verificou a câmera do corredor. Nada. A da garagem. Nada. 11h47. O homem saindo pela porta principal, ajeitando a camisa. Entrando no Civic, indo embora. Quase 2 horas dentro da casa. Fazendo o quê? Ricardo tentou se acalmar. Deve ter uma explicação. Talvez Patrícia contratou alguém para algum reparo e esqueceu de me falar. Vou perguntar hoje à noite. Mas algo o impediu. Um instinto. Uma voz pequena dizendo, não pergunte ainda. Observe primeiro. À noite, no jantar, Ricardo observou Patrícia cuidadosamente. Ela estava normal. Alegre até. Conversou sobre o dia. Contou que a Júlia tinha tirado 9,5 na prova de matemática. Que o Pedro estava com dificuldade no inglês. Como foi seu dia? Ela perguntou, servindo arroz. Reuniões chatas. O de sempre. Ele pausou. E o seu? Fez algo diferente? Nada demais. Limpei a casa, fui ao mercado, preparei as aulas da tarde. Ela falou naturalmente, sem hesitação. Nenhuma menção a um visitante. Nenhum técnico. Nenhum reparo. Ricardo sentiu um frio na espinha. Nos 3 dias seguintes, Ricardo verificou as câmeras religiosamente. Na quarta-feira, nada de anormal. Na quinta-feira, às 9h37, o mesmo Honda Civic, o mesmo homem. Mesma rotina, entrar com chave, ficar quase 2 horas, sair. Ricardo sentiu náusea. Não podia mais ser coincidência. Mas precisava ter certeza absoluta. Precisava saber o que estava acontecendo dentro da sua casa durante aquelas 2 horas. Na sexta-feira, durante o almoço, ele foi até uma loja de eletrônicos no centro de Florianópolis. Comprou 2 câmeras miniaturas disfarçadas, uma em formato de despertador digital e outra em formato de difusor de aromas. Custaram R$ 890 cada uma, mas ele pagou sem pestanejar. No sábado, enquanto Patrícia levava as crianças para o aniversário do filho de uma amiga, Ricardo instalou as câmeras. O despertador foi para a mesa de cabeceira do quarto do casal. O difusor para o banheiro da suíte. Configurou ambos para enviar as gravações diretamente para um segundo aplicativo em seu celular, separado do sistema principal. Só mais uma semana, pensou. Se não acontecer nada, desinstalo tudo e peço desculpas a Deus por ter desconfiado. Mas ele já sabia no fundo do peito o que descobriria. Na terça-feira seguinte, Ricardo estava em uma obra em São José, município vizinho a Florianópolis. Eram 10h15 quando a notificação chegou. Movimento detectado no quarto principal. Com mãos trêmulas, ele abriu o aplicativo. Esperou o vídeo carregar. E então viu Patrícia e o homem misterioso entrando no quarto, beijando-se com urgência, roupas sendo tiradas, caindo na cama. A cama que Ricardo havia escolhido, comprado, onde dormia todas as noites. Ricardo não assistiu mais de 30 segundos. Correu para trás de um container na obra e vomitou. As mãos tremiam tanto que o celular quase caiu no chão. Sentiu o peito apertar, falta de ar, suor frio. Não, 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 repetia como um mantra. Um operário se aproximou, preocupado. Engenheiro, o senhor está bem? Quer que eu chame uma ambulância? Não, é só intoxicação alimentar. Eu vou para casa. Ricardo dirigiu no automático. Não lembra do trajeto de São José até o Córrego Grande. Chegou em casa, mas não entrou.
Ficou sentado no carro, na garagem, por 40 minutos, pensando, processando, sentindo seu mundo desmoronar. O Honda Civic saiu às 11h52. Ricardo viu o homem pelo retrovisor, ajeitando o cabelo, sorrindo satisfeito. Teve vontade de sair do carro e socá-lo, mas ficou paralisado. Quando finalmente entrou na casa, Patrícia estava na cozinha preparando o almoço. Cantarolava uma música. "Amor, você voltou cedo. Tudo bem?" Ela sorriu, inocente. Ricardo olhou para ela. A mulher com quem era casado há 15 anos, mãe de seus 3 filhos, e sentiu como se estivesse olhando para uma estranha. "Tô bem, só vim pegar uns documentos. Vou voltar para a obra." Subiu para o quarto, pegou o notebook e saiu. Não confiava em si mesmo para ficar mais tempo ali. Ricardo não voltou para a obra. Dirigiu até a beira-mar norte. Estacionou de frente para o mar e chorou. Chorou como não chorava desde que o pai morreu, 10 anos atrás. Chorou pela humilhação, pela raiva, pela dor de ter sido traído na própria casa, na própria cama. Depois de 1 hora, a dor deu lugar a algo mais frio, determinação. Precisava saber quem era aquele homem. Precisava de informações antes de tomar qualquer decisão. Ligou para Maurício, um amigo dos tempos de faculdade que trabalhava como investigador particular. "Maurício, preciso de um favor. É urgente e delicado." "Fala, Ricardo, o que você precisa?" "Preciso que você descubra quem é o dono de um carro. Tenho a placa." Maurício não fez perguntas. "Me manda por WhatsApp. Te retorno em algumas horas." Ricardo enviou a placa do Honda Civic e alguns prints das câmeras mostrando o rosto do homem. A resposta veio às 16h34. "Ricardo, o carro está registrado em nome de Henrique Tavares, 38 anos. Médico ginecologista. Tem consultório particular na Avenida Trompowski, no centro. Casado com Amanda Tavares Silva, professora. 2 filhas gêmeas, 6 anos. Endereço residencial, Jurerê Internacional, Condomínio Pedra Branca Residence." "Quer mais alguma informação?" Ricardo leu e releu a mensagem. Henrique Tavares, ginecologista. Um pensamento terrível surgiu. Ele pegou a agenda de Patrícia, que ela mantinha sincronizada no Google Calendar compartilhado da família. Procurou médico nas entradas antigas. Lá estava. Consulta doutora Henrique Tavares. 14 horas, repetindo-se mensalmente pelos últimos 3 anos. Henrique era o ginecologista de Patrícia. Ricardo sentiu uma raiva tão intensa que precisou sair do carro. Caminhou pela orla, tentando processar. Aquele filho da puta havia usado a posição de médico, a confiança inerente dessa relação, para seduzir sua esposa. E pior, Henrique também era casado. Também tinha filhos. Também tinha uma família que estava sendo traída. Ricardo voltou ao carro e fez algo que nunca imaginou fazer. Invadiu o celular de Patrícia. Ela usava o mesmo padrão de desbloqueio há anos, a data de aniversário de Júlia. Há 2 meses, quando ela tomou banho, ele pegou o celular dela e instalou um aplicativo de backup remoto, sincronizando com seu computador. Agora, ele abriu as conversas de WhatsApp backup no laptop. O que encontrou foi devastador. A primeira mensagem de Henrique para Patrícia datava de 14 de dezembro do ano anterior, quase 9 meses atrás. "Henrique, Patrícia, espero que não se importe desta mensagem. Ainda estou pensando em nossa conversa hoje. Você é uma mulher fascinante, Patrícia. Dr. Henrique, fiquei surpresa com sua mensagem, mas obrigada. Também gostei de conversar." As mensagens evoluíram gradualmente. Elogios, conversas longas. Henrique dizendo que o casamento dele estava morto há anos, que Amanda não o entendia. Patrícia reclamando que Ricardo só pensava em trabalho, que se sentia invisível. Em janeiro, a primeira menção de encontro pessoal. "Henrique, preciso te ver fora do consultório, só para conversarmos. Sem compromisso." Patrícia, "Não sei se é boa ideia." Henrique, "Por favor, só um café. Você merece atenção, Patrícia." Merece se sentir especial. O primeiro encontro foi em 18 de janeiro, em um café em Jurerê. As mensagens seguintes indicavam que rapidamente evoluiu para algo físico.
O primeiro sexo aconteceu em 8 de fevereiro, em um motel na SC 401. Depois disso, estabeleceram a rotina, terças e quintas-feiras, das 10 ao meio-dia, na casa de Ricardo. Henrique tinha esses horários livres no consultório. Patrícia organizava sua agenda de aulas de pilates para estar disponível. As mensagens eram explícitas. Eles falavam sobre sexo, sobre fantasias, sobre como era excitante fazer na cama de Ricardo. Patrícia dizia coisas que nunca havia dito ao marido. Ricardo leu tudo. Cada mensagem era uma facada, mas ele precisava saber. Precisava da verdade completa, por mais dolorosa que fosse. Havia 1.257 mensagens trocadas entre eles. Fotos íntimas, vídeos. Em uma mensagem de julho, Patrícia escreveu: Amor, acho que o Ricardo pode estar desconfiando. Ele perguntou sobre meu dia hoje de um jeito estranho. Henrique respondeu: Relaxa, ele não sabe de nada. Médicos são acima de suspeita. Ricardo fechou o laptop. Sentiu-se entorpecido, vazio. Toda a raiva havia se transformado em uma frieza calculada. Ele sabia exatamente o que fazer. Ricardo não dormiu naquela noite. Patrícia perguntou se ele estava bem, comentou que ele parecia distante. Ele disse que era só estresse de obra. Na quinta-feira seguinte, Ricardo elaborou seu plano cuidadosamente. Ligou para o escritório, dizendo que trabalharia de casa pela manhã. Às 19h, despediu-se de Patrícia normalmente, dizendo que sairia para uma reunião às 10h30, mas não saiu. Estacionou o carro 2 ruas abaixo e voltou a pé, entrando pela porta dos fundos que dava para o quintal. Subiu silenciosamente para o escritório no 3º andar e trancou-se lá. Às 9h34, o Honda Civic estacionou. Henrique desceu, verificou o celular, caminhou até a porta. Ricardo o observou pela janela. Às 9h37, escutou a porta da frente se abrindo. Vozes, Patrícia rindo de algo que Henrique disse. Passos subindo a escada. Ricardo esperou. Contou 15 minutos. Seu coração batia forte, mas sua mente estava estranhamente calma. Desceu as escadas silenciosamente. Parou em frente à porta do quarto. Respirou fundo e abriu. A cena que o esperava era exatamente o que as câmeras haviam mostrado, mas infinitamente pior ao vivo. Patrícia estava por cima de Henrique, ambos completamente nus. A cama, aquela cama que Ricardo havia montado quando se mudaram, onde seus 3 filhos haviam pulado em manhãs de domingo, manchada pela traição. O grito de Patrícia foi estridente. Ela se jogou para o lado, puxando o lençol desesperadamente. Henrique sentou-se tão rápido que bateu a cabeça na cabeceira, cambaleando. Ricardo ficou parado na porta, observando-os com uma calma perturbadora. Por favor, continuem, disse com uma voz que não reconhecia como sua. Eu só vim buscar uns documentos. Não se incomodem comigo. Ricardo! Patrícia chorava histericamente. Eu? Não é o que... Por favor. Henrique procurava desesperadamente as calças no chão. Puta merda, murmurava. Ricardo caminhou até a cômoda, abriu uma gaveta, pegou uma pasta de documentos aleatórios. Virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, Dr. Henrique Tavares, não é? Ele falou o nome completo devagar, observando o médico empalidecer. Consultório na Trompovski. Casado com a Amanda? Pais das gêmeas Laura e Lívia? Henrique congelou, uma perna já dentro da calça. Como você... Você realmente achou que eu não ia descobrir? Ricardo riu, mas era um som sem humor. Você realmente achou que podia entrar na minha casa, foder minha esposa na minha cama, e eu nunca saberia? Ô, Ricardo, por favor! Patrícia soluçava. Deixa ele ir embora. A gente... precisa conversar. Conversar? Ricardo olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Patrícia, você teve 9 meses para conversar. Escolheu 9 meses de mentiras. Ele voltou-se para Henrique. Doutor, sugiro que você termine de se vestir e saia da minha casa. Seu carro deve estar chamando a atenção dos vizinhos. Você sabe como é fofoca em bairro de classe média, não sabe? Henrique terminou de se vestir em pânico, tropeçando nos próprios pés. Pegou as chaves, a carteira...
Olhou para Patrícia, depois para Ricardo, incapaz de falar uma palavra. Desceu as escadas correndo e, segundos depois, escutaram a porta batendo e o carro arrancando em alta velocidade. Ricardo e Patrícia ficaram sozinhos. Ela ainda segurava o lençol contra o corpo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo, ela começou, a voz quebrada. Por favor, me deixa explicar. Explicar? Ele riu amargamente. Patrícia, eu tenho 9 meses de mensagens de WhatsApp. Tenho 8 semanas de gravações de câmeras. Tenho fotos, vídeos, horários, datas. Eu sei de tudo. Cada mentira. Cada aula extra de Pilates. Cada almoço com as amigas. Eu sei exatamente o que você fez, quando fez e com quem fez. Ela empalideceu. Você me espionou? Eu te espionei. A voz de Ricardo finalmente explodiu. Você trouxe outro homem para a nossa cama e está me acusando de espionagem. Patrícia encolheu-se, chorando mais alto. Desculpa. Eu não quis dizer isso. Ricardo, por favor. Ele respirou fundo, recuperando a compostura fria. Tenho uma reunião de verdade agora. Quando eu voltar, quero que você tenha decidido como vai contar para as crianças. Porque ou você conta até domingo, ou eu conto. E acredite, você prefere que seja você. As crianças? Ela sussurrou horrorizada. Ricardo, não. Elas não precisam saber. Elas não precisam saber que a mãe é uma traidora. Que a família delas vai acabar porque a mãe não conseguiu manter as pernas fechadas. Ele falou com uma crueldade que nunca havia demonstrado antes. Elas vão descobrir de um jeito ou de outro, Patrícia. Melhor ser por você. Ele saiu do quarto, deixando-a em colapso no chão. Desceu as escadas, pegou a pasta de documentos que não precisava e saiu pela porta da frente. Só quando entrou no carro, 2 ruas abaixo, é que permitiu que as mãos tremessem. Só então permitiu que uma única lágrima caísse. Mas não mais que uma. Tinha trabalho a fazer. Ricardo dirigiu direto para o escritório do melhor advogado de família de Florianópolis, Dr. Armando Ferreira, 58 anos, famoso por não perder casos de divórcio. Dr. Armando, preciso me divorciar. E preciso destruir minha esposa e o amante dela legalmente. Armando, acostumado com casos dramáticos, ergueu uma sobrancelha. Senhor Ricardo, entendo sua raiva, mas em processos de divórcio, tenho provas. Todas as provas possíveis. Ricardo colocou um pendrive na mesa. 9 meses de mensagens de WhatsApp. 8 semanas de vídeos de câmeras de segurança. Fotos, conversas explícitas. Datas, horários, locais. Tudo. Armando conectou o pendrive e começou a revisar. Seus olhos foram se arregalando progressivamente. Depois de 10 minutos, ele desligou o computador e olhou para Ricardo com uma expressão séria. Senhor Ricardo, com essas provas, posso garantir que sua esposa não vai receber 1 centavo de pensão. Posso garantir que a divisão de bens vai pender fortemente a seu favor. E quanto ao amante, ele pausou. Esse doutor Henrique Tavares vai ter problemas sérios. É exatamente o que eu quero. Nos dias seguintes, Ricardo não voltou para casa. Ficou em um apartamento de um amigo, comunicando-se com Patrícia apenas por mensagens frias sobre questões práticas. Ela enviou dezenas de mensagens implorando uma conversa, uma chance de explicar. Ele ignorou todas. Armando trabalhou rápido. Em 3 dias, tinha toda a documentação preparada. Processo de divórcio litigioso. Ação baseada em infidelidade comprovada com provas irrefutáveis. Pedido de danos morais no valor de 200 mil tilhas, guarda compartilhada dos filhos, mas com Ricardo como residência principal. Patrícia proibida de levar as crianças para fora do estado sem autorização judicial. Divisão de bens, favorecendo Ricardo em 70%. A casa havia sido comprada majoritariamente com recursos dele antes do casamento. Pedido de devolução de joias e bens de alto valor, dados durante o casamento, nenhuma pensão alimentícia para Patrícia, apenas para os filhos, no valor padrão. Ação contra Henrique Tavares. Processo por danos morais, 150 mil. Denúncia ao Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, CREMESC. Por violação ética da relação médico-paciente, notificação à esposa Amanda com cópias das provas. Mas Ricardo não parou por aí. Ele tinha algo mais devastador planejado.
No sábado pela manhã, Ricardo finalmente voltou para casa. Encontrou Patrícia na cozinha, pálida, com olheiras profundas. Ela não estava conseguindo comer ou dormir desde quinta-feira. Ricardo, por favor, a gente precisa conversar, ela começou. Onde estão as crianças? Na casa da minha irmã. Eu não queria que eles me vissem assim. Ótimo. Senta. Ele apontou para a mesa da cozinha. Patrícia sentou-se, as mãos tremendo. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ela, mantendo distância. Você vai me contar tudo. Desde o início, sem mentiras, sem omissões. Você me deve isso. E Patrícia contou. Entre lágrimas e soluços, ela descreveu como Henrique começou a flertá-la sutilmente durante as consultas. Como ele a fazia sentir-se bonita, desejada, especial. Como ele dizia que o casamento dele estava acabado, que Amanda era fria, que ele estava infeliz. Ele me dava atenção, Ricardo. Você estava sempre trabalhando, sempre cansado, sempre ocupado. Eu me sentia invisível. Então a culpa é minha? Ricardo perguntou friamente. Não, não é isso que eu quis dizer. A culpa é minha, eu sei. Mas você precisa entender que eu estava me sentindo sozinha, abandonada. Patrícia, eu trabalho para sustentar essa família, para pagar essa casa, os colégios das crianças, suas aulas de pilates, o carro que você dirige. Eu trabalho para dar conforto para você e para nossos filhos. Eu sei, e eu sou grata. Mas eu precisava de mais que conforto material. Eu precisava de você. E quando Henrique apareceu, oferecendo tudo que eu não tinha, você abriu as pernas, Ricardo completou cruelmente. Patrícia chorou mais forte. Por favor, não fala assim. Como você quer que eu fale? Você traiu nossa família. Você trouxe esse homem para nossa casa, para nossa cama. Você arriscou a saúde das nossas crianças dormindo com um cara que provavelmente fode outras pacientes também. Ele não. Ele disse que só tinha eu. Ricardo riu amargamente. E você acreditou? Patrícia, você realmente acha que você é a primeira paciente que ele seduziu? Você acha que um cara que faz isso tem escrúpulos? A realização atravessou o rosto de Patrícia. Ela nunca havia pensado nisso. Quanto tempo? Ela sussurrou. Quanto tempo você sabe? 8 semanas. Vi o primeiro vídeo há 8 semanas. Tenho gravação de 17 encontros de vocês aqui em casa. Patrícia ficou branca. Você me viu nos vídeos, fazendo, vê tudo. Cada segundo, cada posição, cada gemido, tudo. Sua voz era como gelo. E não fui só eu que vi. O terror surgiu nos olhos dela. O que você quer dizer? Ricardo puxou o celular. Eu editei os vídeos. Tirei as partes mais explícitas, mas deixou bem claro o que estava acontecendo. Borrei nossos rostos, mas deixei o do Henrique bem visível. Ricardo, não. Ela começou a entender. Mandei para o Conselho Regional de Medicina. Mandei para todos os sócios do consultório dele. Mandei para a esposa dele, a Amanda. Meu Deus, Ricardo! E às 10 de hoje vai ser postado em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Com uma descrição bem detalhada. Ginecologista Henrique Tavares, do consultório Tavares em Associados, traindo a esposa com paciente. Patrícia levantou-se tão rápido que a cadeira caiu para trás. Você não pode fazer isso. Eu estou nos vídeos. As pessoas vão me reconhecer. Teu rosto está borrado. O dele não. Ele que vai se fuder, Patrícia. Ele que vai perder tudo. Mas e eu? As pessoas vão descobrir. Vão saber que sou eu. Provavelmente. Ricardo deu de ombros. Mas tecnicamente você é uma vítima. Paciente abusada por médico antiético. É assim que as pessoas vão ver, se você jogar suas cartas direito. Você não pode fazer isso com ele. Ele tem filhas. Ele tem família. Ricardo levantou-se, aproximando-se dela. Ele pensou nisso quando estava comendo minha esposa? Quando estava destruindo minha família? Não, Patrícia. Ele fez escolhas. Agora vai lidar com as consequências. Por favor, não faz isso. Eu te imploro. Faz o que você quiser comigo. Me tira tudo. Fica com as crianças. Mas não destrói ele assim. Ricardo olhou para ela com algo próximo de pena. Você ainda está preocupada com ele? Mesmo agora? Não. Quer dizer, sim,
Não é sobre ele, é sobre humanidade. Isso vai destruir a vida dele, assim como ele destruiu a minha. E Ricardo saiu da cozinha, subiu para o quarto de hóspedes e às 10 horas da manhã apertou o botão postar em 5 redes sociais diferentes. O vídeo viralizou em questão de horas. Não era explícito o suficiente para ser removido pelas redes sociais, mas era claro o suficiente para ser devastador. Mostrava Henrique entrando em uma casa, permanecendo lá por horas, saindo com roupas desarrumadas. Cortava para imagens dele chegando em outras ocasiões, sempre o mesmo padrão. A legenda dizia: Dr. Henrique Tavares, ginecologista em Florianópolis, usando sua posição para seduzir pacientes casadas. Isso é ético? Isso é o médico que você quer cuidando da sua esposa, filha, irmã? Em 12 horas, 47 mil visualizações. Em 24 horas, 230 mil visualizações e compartilhamentos em toda Santa Catarina. Em 48 horas, notícia nos principais portais locais. Os comentários eram implacáveis. Meu Deus, minha esposa consultava com ele. Vou processar esse lixo. Conheci ele numa festa. Achei ele super arrogante. Não me surpreende nada. Esses médicos acham que podem tudo. Que nojo! A esposa dele não merece isso. Tadinha da Amanda! Henrique tentou controlar o dano. Fechou todas as redes sociais. Mas era tarde demais. Consequências para Henrique. Primeira semana. Segunda-feira. Amanda descobriu tudo. Levou as gêmeas e foi para a casa dos pais em Joinville. Ela mudou as fechaduras da mansão em Jurerê, deixando Henrique na Rua 15. Pacientes cancelaram consultas agendadas. Terça-feira, os 2 sócios do consultório pediram reunião de emergência, exigiram que Henrique se afastasse imediatamente das atividades. O Cremesc abriu processo ético investigativo. 34 pacientes cancelaram consultas. Quarta-feira, Amanda entrou com ação de divórcio litigioso. Pediu guarda exclusiva das filhas, alegando comportamento moralmente inadequado. 3 planos de saúde suspenderam o credenciamento dele, aguardando o resultado da investigação. Um grupo de pacientes antigas entrou em contato com o advogado para a ação coletiva, alegando assédio moral. Quinta-feira, a notícia saiu no principal jornal de Florianópolis. Ginecologista é investigado por conduta antiética. 67 pacientes cancelaram consultas. Os sócios votaram por dissolução da sociedade. Henrique recebeu notificação de processo por danos morais, movido por Ricardo sexta-feira. Henrique teve que contratar 2 advogados. Um para o divórcio, outro para o Cremesc. Todas as consultas da semana seguinte foram canceladas. O banco enviou notificação. A mansão estava em nome conjunto com Amanda, que solicitou separação de bens. O sogro, empresário influente em Joinville, ligou ameaçando acabar com sua carreira em Santa Catarina. Consequências para Patrícia. Primeira semana. Patrícia não foi publicamente exposta como Henrique, mas a notícia vazou nos círculos sociais de Florianópolis. Segunda-feira. 3 alunas de Pilates cancelaram as aulas particulares online. Uma amiga próxima ligou dizendo que precisava de um tempo. Terça-feira, o grupo de WhatsApp das mães da escola, 32 integrantes, ficou silencioso. Quando ela mandou mensagem, ninguém respondeu. À noite, descobriu que tinha sido removida do grupo. Outras 5 alunas cancelaram quarta-feira. A coordenadora do estúdio de Pilates, onde ela era instrutora convidada, ligou. Patrícia, recebemos algumas reclamações de clientes. Acho melhor você não vir mais aqui por enquanto. Sua irmã ligou chorando. Mãe ficou sabendo de tudo. Ela está arrasada. Mais 7 alunas cancelaram quinta-feira. A mãe ligou. Como você pôde fazer isso? Pensar nas crianças? Que vergonha, Patrícia. Ricardo foi com o advogado ao banco e bloqueou o cartão de crédito conjunto. Patrícia recebeu notificação do processo de divórcio. Tinha 15 dias para responder sexta-feira. Das 23 alunas particulares que tinha, restavam apenas 6.
Sua renda mensal havia caído de R$ 6.500 para aproximadamente R$ 1.800. Ricardo comunicou que ela tinha até domingo para sair da casa. Ela não tinha para onde ir. No domingo à tarde, Ricardo buscou as crianças na casa da cunhada. Júlia, Pedro e Miguel entraram no carro animados, falando sobre os filmes que assistiram, os jogos que jogaram. Cadê a mamãe? Miguel perguntou, notando apenas o pai. A mamãe está em casa. Nós vamos ter uma conversa importante quando chegarmos. Júlia, aos 13 anos, era perspicaz. Notou a tensão na voz do pai. Pai, tá tudo bem? Vamos conversar em casa, filha. Quando chegaram, Patrícia estava na sala, olhos inchados de tanto chorar. Ela havia se preparado o melhor que pôde, mas era impossível esconder o desespero. Ricardo sentou-se em uma poltrona. Patrícia no sofá. As crianças ficaram de pé, confusos e apreensivos. Crianças, sentem-se. Papai e mamãe precisam contar uma coisa para vocês. Eles sentaram-se juntos no sofá de 2 lugares. Miguel no meio dos irmãos mais velhos. Ricardo respirou fundo. Papai e mamãe vamos nos separar. Vamos nos divorciar. O silêncio foi ensurdecedor. Depois o caos. O quê? Júlia levantou-se. Por quê? O que aconteceu? Pedro começou a chorar silenciosamente. Miguel olhava confuso de um pai para a mãe. Sentem-se, por favor. Ricardo pediu gentilmente. Júlia obedeceu, mas estava visivelmente agitada. Às vezes, pessoas adultas cometem erros. Erros graves que machucam muito a família. Que erro! Júlia pressionou. Ela não era criança para aceitar evasivas. Ricardo olhou para Patrícia. Você quer contar ou eu conto? Patrícia soluçou. Júlia, Pedro, Miguel... Mamãe cometeu um erro terrível. Mamãe traiu o papai. Traiu como? Pedro perguntou entre lágrimas, sem entender. Júlia entendeu imediatamente. Sua expressão mudou de confusão para choque, depois para raiva pura. Você teve um caso? Ela perguntou, voz tremendo. Você traiu o papai? Júlia! Patrícia estendeu a mão, mas a filha recuou. Não encosta em mim. Júlia, por favor, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você destruiu nossa família. Que você mentiu para todo mundo. Ricardo interveio. Júlia, eu sei que você está com raiva, mas não grita com sua mãe. Pai, você está defendendo ela? Não, eu não defendo o que ela fez. Mas ela ainda é sua mãe. Júlia começou a chorar, lágrimas de raiva e dor. Pedro chorava abertamente agora. Miguel, de apenas 7 anos, ainda não entendia completamente, mas sentia o peso da situação. A gente vai morar onde? Pedro perguntou com voz pequena. Vocês vão continuar morando aqui comigo, Ricardo explicou. A mamãe vai morar em outro lugar, mas vocês vão visitá-la nos fins de semana. Eu não vou visitar ela, Júlia gritou. Nunca mais. Júlia, filha, por favor, Patrícia implorou se aproximando. Júlia levantou-se e correu para o quarto batendo a porta. Pedro a seguiu, também chorando. Miguel ficou sentado, confuso, olhando para os pais. Papai e mamãe não se amam mais? Ele perguntou com voz frágil. Ricardo pegou o filho no colo. O papai ainda ama vocês 3, mais que tudo no mundo. E a mamãe também. Isso nunca vai mudar. Mas por que a mamãe fez isso? Ricardo não tinha resposta. Olhou para Patrícia, que estava destruída no sofá. Às vezes, Miguel, adultos fazem coisas erradas. E quando fazem, têm que aceitar as consequências. Nos meses seguintes, tanto Patrícia quanto Henrique viveram as consequências devastadoras de suas escolhas. Henrique, 3 meses depois. A vida de Henrique desmoronou completamente. Profissionalmente, o Kremeski concluiu a investigação. Suspensão de licença médica por 2 anos por violação grave de ética médica na relação com o paciente. A sociedade do consultório foi dissolvida. Ele recebeu apenas 15% do valor, já que os sócios provaram que sua reputação destruída desvalorizou o negócio. Nenhum plano de saúde aceitava mais seu credenciamento. Tentou abrir consultório próprio, mas apenas 3 pacientes agendaram em 2 meses. Renda caiu de 80 mil mês para 4 mil mês, economias e alguns atendimentos particulares. Financeiramente, perdeu a mansão em Jurerê no divórcio, lhe 3 ou 2 milhões.
Amanda ficou com 70% dos bens comuns por quebra da boa-fé conjugal. Pensão alimentícia fixada em 12 mil mês, baseada na renda anterior. Mas ele não tinha como pagar. Vendeu o BMW por 180 mil dólares para pagar advogados e dívidas imediatas. Estava morando em um apartamento alugado de um quarto em Canasvieiras, 1.800 mês. Dívidas acumuladas, 237 mil dólares familiarmente. As filhas gêmeas se recusavam a vê-lo depois que Amanda contou, de forma adequada para a idade, o motivo do divórcio. Seus próprios pais, conservadores, romperam contato. Você envergonhou nossa família. Amanda entrou com ação de danos morais de 500 mil, que provavelmente seria procedente. Visitação com as filhas era supervisionada apenas uma vez por mês. Psicologicamente, desenvolveu depressão severa. Começou a beber pesadamente. Foi visto em bares de Florianópolis embriagado várias vezes. Um colega médico encontrou-o chorando em um estacionamento e o convenceu a fazer terapia. Perdeu 14 quilos em 3 meses socialmente. Completamente isolado. Amigos médicos o evitavam. Não podia frequentar os mesmos lugares de antes por medo de confronto. Foi reconhecido em um restaurante e expulso por outros clientes. Cogitou mudar de estado, mas sem licença médica e sem recursos. Não via como Patrícia. 3 meses depois, Patrícia também enfrentou consequências devastadoras, embora diferentes. Profissionalmente, de 23 alunas de Pilates, restavam apenas 4. O estúdio parceiro cancelou definitivamente o contrato, renda mensal, 1.600 dólares, 4 alunas a 400 mês cada. Tentou conseguir emprego em academias, mas sua reputação a precedia. Precisou pedir dinheiro emprestado à irmã para sobreviver. Financeiramente, perdeu a casa. Ficou com Ricardo. Perdeu o carro Fiat Toro, estava no nome de Ricardo. Teve que devolver joias avaliadas em 45 mil. Na divisão de bens, ficou com apenas 30%. Aproximadamente 215 mil euros, valor da casa menos dívidas. Usou 80 mil reais para pagar advogado e dar entrada em um apartamento pequeno. Apartamento de 2 quartos em Coqueiros, bairro mais afastado. 280 mil financiado. Prestação mensal, 1.950. Com renda de 1.600, não conseguia pagar as contas. Precisou vender móveis e pertences pessoais. Familiarmente, Júlia se recusava terminantemente a visitá-la. Pedro ia nas visitas, mas ficava quieto e triste o tempo todo. Miguel ia, mas perguntava, quando vou voltar para casa? Referindo-se à casa do pai. As visitas eram aos sábados, das 10 horas às 18 horas, 8 horas de silêncio desconfortável, com crianças que mal falavam com ela. Sua mãe ligava uma vez por semana, mas as conversas eram frias e cheias de como você pôde. A irmã ajudava financeiramente, mas sempre com cobranças. Eu estou tirando da boca dos meus filhos para ajudar você. Socialmente, isolamento completo do círculo de amizades anterior. As únicas pessoas que ainda falavam com ela eram a irmã e 2 amigas da época de escola. Não podia ir a lugares que frequentava antes. Olhares julgadores eram constantes. Foi ao supermercado perto da antiga casa uma vez e encontrou uma ex-amiga que virou o rosto e foi embora. Em uma ida ao shopping com Miguel, uma mulher comentou alto, é aquela lá a que traiu o marido psicologicamente. Depressão severa diagnosticada. Toma antidepressivos e ansiolíticos. Terapia 2 vezes por semana. 400 mês que não tem. Acordava chorando quase todas as noites. Pensamentos suicidas ocasionais, relatados à terapeuta. Ganhou 18 quilos por ansiedade e compulsão alimentar. O relacionamento com Henrique. Henrique e Patrícia tentaram se falar algumas vezes após a exposição. O último contato foi devastador. Henrique ligou bêbado. Você destruiu minha vida. Eu perdi tudo por sua causa. Eu? Patrícia gritou de volta. Você me seduziu. Você disse que me amava.
Amor, amor, eu só queria foder, Patrícia. Você era conveniente. E agora eu perdi minhas filhas, minha carreira, tudo. Patrícia desligou chorando. Aquilo foi a confirmação final. Ela havia destruído sua família por alguém que nunca ligou realmente para ela. 6 meses após o divórcio, Ricardo estava em um lugar diferente. Não melhor necessariamente, mas diferente. A empresa estava crescendo. Ironicamente, o escândalo não afetou seus negócios. Na verdade, alguns clientes expressaram solidariedade. Ele contratou mais 3 engenheiros e pegou 2 projetos grandes. Financeiramente, estava estável. Emocionalmente, era mais complicado. As crianças eram sua maior preocupação. Pedro desenvolveu ansiedade e fazia acompanhamento psicológico 2 vezes por semana. Teve crises de pânico na escola 2 vezes. O psicólogo disse que era a resposta ao trauma do divórcio. Miguel começou a fazer xixi na cama novamente, algo que ele havia superado aos 5 anos. Também tinha pesadelos. Acordava chorando, chamando pela mãe. Júlia. Júlia era a mais complicada. Sua raiva pela mãe não diminuiu. Se recusava terminantemente a visitá-la. O juiz havia ordenado visitação obrigatória, mas Júlia fazia cenas terríveis. Em uma audiência de mediação familiar, a psicóloga judicial tentou conversar com ela. Júlia, sua mãe ama você. Ela cometeu um erro, mas isso não muda o amor dela. Se ela me amasse, não teria destruído nossa família. Júlia respondeu com frieza que assustava para seus 13 anos. Júlia, adultos cometem erros. Isso não significa que ela traiu meu pai. Na nossa casa, na cama deles. Eu ouvi ele chorando no banheiro à noite. Eu ouvi. E você quer que eu perdoe isso? A psicóloga olhou para Ricardo procurando suporte. Ele suspirou. Filha, o que a mamãe fez foi terrível, mas alimentar esse ódio só vai te machucar. Eu não me importo. Eu odeio ela. Júlia estava em terapia também. A terapeuta disse que levaria tempo, talvez anos, para ela processar a traição e a quebra da estrutura familiar. Uma noite, Ricardo estava deitado com Miguel, que havia acabado de acordar de um pesadelo. O menino estava tremendo, agarrado ao pai. Papai, a mamãe volta para casa algum dia? Ricardo sentiu o coração apertar. Não, filho. A mamãe tem uma casa nova agora. Por que ela não pode voltar? Eu disse que perdoo ela. Não é sobre perdão, Miguel. É complicado. Mas eu sinto falta dela. Sinto falta de quando a gente era uma família. Ricardo abraçou o filho mais forte, sentindo as próprias lágrimas ameaçarem cair. Eu também, filho. Eu também. Era sábado de manhã, dia de visitação. Ricardo parou em frente ao prédio modesto onde Patrícia morava. Pedro e Miguel saíram do carro. Júlia ficou no banco de trás, braços cruzados. Júlia, vamos, Ricardo disse cansado. Essa era a mesma discussão toda semana. Não, Júlia, é ordem judicial. Você tem que ir. Me força então. Ricardo respirou fundo, contando até 10. Pedro e Miguel olhavam desconfortavelmente. Pai, deixa, Pedro disse baixinho. A gente vai sozinho. Não, vamos os 3. Ricardo saiu do carro, abriu a porta de trás. Júlia, agora... A menina desceu do carro com um estrondo. Subiu as escadas batendo os pés. Patrícia abriu a porta, tentando sorrir. Oi, meus amores! Que saudade! Miguel a abraçou. Pedro deu um abraço rápido, meio sem jeito. Júlia passou direto por ela, entrando no apartamento sem uma palavra. Júlia! Patrícia começou. Não fala comigo. Ricardo viu a dor no rosto de Patrícia. Por um segundo, apenas um segundo, sentiu pena dela. Busco às 18 horas, ele disse virando-se para ir. Ricardo, espera! Patrícia saiu, fechando a porta atrás de si. Podemos conversar um minuto? Ele suspirou, mas acenou com a cabeça. Eu não estou conseguindo pagar as contas, ela disse, voz baixa e envergonhada. A pensão das crianças cobre quando eles estão comigo, mas o apartamento, as terapias que eu preciso fazer, eu estou devendo 3 meses de condomínio. Eles vão me despejar. Ricardo olhou para ela. Patrícia estava irreconhecível. Cabelos mal cuidados, roupas simples e velhas, pelo menos 15 quilos mais gorda, olheiras profundas. E o que você quer que eu faça? Me empresta. Me empresta 5 mil. Eu pago de volta, eu juro. Só até eu conseguir mais alunas. Patrícia, por favor.
Ela implorou, lágrimas escorrendo. Eu não tenho mais ninguém. Minha irmã já me ajudou demais. Minha mãe nem fala mais comigo direito. Eu vou ser despejada, Ricardo. Ele fechou os olhos. A parte dele, que ainda lembrava dos 15 anos juntos, queria ajudar. Mas a parte que havia sido traída, humilhada, eu vou pensar. Ricardo, eu sei que eu não mereço nada. Eu sei que eu destruí tudo. Mas pelas crianças, elas não podem me ver sendo despejada. Eu disse que vou pensar. Ele elevou a voz, depois se acalmou. Desculpa, eu vou pensar. Ele entrou no carro e dirigiu para longe, mãos apertando o volante. Parte dele queria deixá-la se fuder completamente. Era o que ela merecia. Mas outra parte, a parte que ainda era um homem decente, sabia que as crianças já estavam sofrendo demais. Naquela noite, ele transferiu 5.000 para a conta dela. Sem mensagem, sem explicação. Patrícia ligou chorando. Ricardo, obrigada. Eu não sei como agradecer. Não é por você. É pelas crianças. Para que elas tenham um lugar decente nas visitações. Eu sei, mas obrigada mesmo assim. Silêncio desconfortável. Ricardo, você acha que algum dia você consegue me perdoar? Ele demorou a responder. Patrícia, eu não sei se perdão é possível. Você não quebrou só minha confiança. Você quebrou nossa família. Júlia mal fala com você. Pedro tá tendo crises de pânico. Miguel ainda faz xixi na cama. Você não traiu só a mim. Você traiu eles também. Eu sei. Ela soluçou. Eu sei e eu vivo com isso todo dia. Todo dia eu acordo e lembro do que eu fiz. Do que eu perdi. Eu daria tudo para voltar atrás. Mas não dá para voltar, Patrícia. Você fez uma escolha. Centenas de escolhas, na verdade. Toda terça e quinta por 9 meses. Não foi um erro. Foi uma decisão repetida, consciente. Eu sei. Sua voz era um sussurro quebrado. Eu não espero que você me perdoe. Só não desiste das crianças comigo. Por favor, elas são tudo o que me resta. Ricardo desligou sem responder. 1 ano após a descoberta, Ricardo estava jantando com um amigo próximo, Fernando, em um restaurante no centro de Florianópolis. E aí, como você tá? Fernando perguntou. De verdade? Ricardo tomou um gole do vinho. Sabe, Fernando, todo mundo pergunta isso esperando que eu diga que tô ótimo, que superei, que já tô com outra. Mas a verdade é que tem dias que eu acordo e por 2 segundos esqueço que ela me traiu. Aí eu lembro e é como receber um soco no estômago de novo. Ainda dói tanto assim? Não é a dor da traição em si, é tudo que veio depois. É ver meu filho de 10 anos tendo crise de pânico. É ver minha filha de 13 cheia de ódio no coração. É ver Miguel, com 7 anos, perguntando por que a família acabou. As crianças vão ficar bem. Com o tempo, vão. Ricardo riu amargamente. Fernando, o psicólogo do Pedro, disse que ele pode desenvolver problemas de ansiedade pelo resto da vida por causa disso. A Júlia, a terapeuta dela, disse que ela tem problemas graves de confiança em relacionamentos aos 13 anos. 13, cara, por causa do que a mãe dela fez. E a Patrícia, como ela tá? Ricardo suspirou. Destruída. Completamente destruída. Tá morando num apartamento minúsculo. Mal consegue pagar as contas. As crianças mal falam com ela. Eu até ajudo financeiramente às vezes, porque eu não consigo ver os meus filhos visitando a mãe num lugar miserável, sabe? Você ainda tem sentimentos por ela? Não do jeito que você tá pensando. Mas foram 15 anos, Fernando. A gente construiu uma vida juntos. Teve 3 filhos. Não dá pra simplesmente apagar isso. Às vezes eu olho pra ela e vejo a mulher que eu amei. E outras vezes eu vejo a mulher que me traiu. É confuso. E o Henrique? Soube que ele tá mal também. Henrique tá vivendo num inferno particular. Perdeu a licença médica, perdeu as filhas, tá quebrado financeiramente. Ouvi dizer que tá bebendo pesado. Parte de mim sente uma satisfação sádica com isso. Mas outra parte... O quê? Outra parte sente que ninguém ganhou nessa história. Eu perdi minha família. Patrícia perdeu tudo. Henrique perdeu tudo. E pior, 6 crianças, meus 3 e as 2 filhas dele, estão sofrendo por causa de escolhas de adultos egoístas. Fernando ficou em silêncio por um momento. Você se arrepende de ter exposto tudo?
Ricardo pensou cuidadosamente. Não, eu precisava fazer aquilo. Precisava que ele pagasse, mas se eu soubesse o impacto que teria nas crianças, talvez eu tivesse feito diferente. Talvez tivesse sido mais discreto. Você acha que eles dois mereciam o que aconteceu? Henrique! Absolutamente. Ele era um médico numa posição de confiança e usou isso para seduzir uma paciente casada. Ele merecia perder tudo. Ricardo pausou. Patrícia, é mais complicado. Ela fez escolhas terríveis. Ela traiu a família, mas eu vejo ela agora, deprimida, isolada, odiada pela própria filha. E às vezes eu penso, o castigo já não foi longe demais? Você está considerando o quê? Reduzir as consequências? Não, não posso fazer isso. O divórcio é final, a divisão de bens está feita, mas eu não sei, talvez eu possa ser menos frio com ela. Pelos filhos. Eles precisam ver que mesmo quando adultos erram horrivelmente, ainda podem ser tratados com um mínimo de dignidade. 3 meses depois dessa conversa, algo inesperado aconteceu. Ricardo estava em um café na Lagoa da Conceição, numa tarde de quarta-feira, quando viu Henrique. O ex-médico estava sentado sozinho num canto, olhando para o nada, com um copo de uísque pela metade à sua frente. Eram apenas 15 horas. Por instinto, Ricardo começou a sair. Mas algo o fez parar. Curiosidade. Raiva residual? Ele mesmo não sabia. Caminhou até a mesa de Henrique. O homem levantou os olhos e empalideceu. Ricardo, Henrique. Ricardo puxou uma cadeira e sentou-se sem ser convidado. Bebendo cedo, eu vejo. Henrique deu um riso amargo. É tarde ou cedo, dependendo de quando você começou. Eu comecei às 11 horas. Eles ficaram em silêncio por um momento. Henrique parecia ter envelhecido 10 anos. Barba por fazer, olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Você veio me bater, me xingar? Porque, sinceramente, já não faz diferença. Não, eu não sei porque eu vim, para ser honesto. Henrique tomou um gole longo. Você destruiu minha vida. Sabe disso, né? Eu destruí sua vida? Ricardo sentiu a raiva subir. Você entrou na minha casa. Fudeu minha esposa na minha cama. E eu destruí sua vida. Você não precisava fazer aquilo. Expor tudo. Mandar para o Cremesk para minha esposa. Postar na internet. E o que você queria? Que eu ficasse quieto? Que eu deixasse você continuar sua vidinha perfeita depois de destruir a minha? Minhas filhas não falam mais comigo. Henrique elevou a voz. Lágrimas nos olhos. Elas têm 6 anos e me odeiam porque a mãe delas contou que o papai é um homem mau. Eu perdi minha carreira, perdi minha casa, perdi tudo. Bem-vindo ao clube. Também perdi tudo. Minha família, minha paz, a saúde mental dos meus filhos. Então a gente tá igual então. Henrique riu sem humor. 2 homens destruídos. Não, a gente não tá igual. Eu fui vítima. Você foi perpetrador. Vítima? Henrique se inclinou para frente. Ricardo, você quer saber a verdade? A puta da verdade que ninguém quer ouvir. Na fala. Patrícia me procurou primeiro. Ricardo sentiu como se tivesse levado um tapa. O quê? No consultório. Ela começou a fazer comentários. Toques acidentais. Perguntas pessoais sobre minha vida. Ela estava caçando. E eu fui fraco e caí na armadilha. Mentira! Você que seduziu ela. Viu as mensagens de dezembro em diante. Mas em novembro, em uma consulta, ela deixou o número dela sem querer na mesa. Com um bilhetinho. Se quiser conversar sobre coisas que não são médicas. Eu fui idiota de ligar. Ricardo sentiu náusea. Você está mentindo para se justificar. Estou. Pergunta para ela. Pergunta se ela não começou a marcar consultas desnecessárias. Pergunta se ela não acidentalmente tocava em mim. Eu não estou dizendo que eu sou inocente. Eu traí minha esposa. Eu transei com uma paciente. Eu mereci perder minha licença. Mas não finge que sua esposa era uma vítima inocente, seduzida pelo médico malvado. Ricardo levantou-se tremendo. Você é um lixo. Talvez. Mas pelo menos eu não finjo ser nada além disso. Henrique terminou o uísque. Você destruiu minha vida por vingança. E aposto que não te fez sentir melhor, fez?
Ricardo não respondeu. Virou-se e saiu do café. Mas as palavras de Henrique o perseguiram. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. As palavras de Henrique ecoavam. Patrícia me procurou primeiro. Ele não queria acreditar, mas precisava saber. No sábado seguinte, dia de visitação, ele não apenas deixou as crianças. Subiu com elas. Patrícia, a gente precisa conversar. Em particular, ela pareceu assustada, mas concordou. As crianças ficaram assistindo TV enquanto eles foram para o pequeno quarto. O que foi? Maela perguntou nervosa. Eu encontrei o Henrique, ela empalideceu. Onde? Como ele tá? Bêbado, destruído, mas não é sobre ele. Ele disse uma coisa que eu preciso confirmar contigo. O quê? Ele disse que você que começou. Que você o procurou primeiro. O silêncio foi revelador. Patrícia olhou para o chão. Patrícia, olha para mim. É verdade? Lágrimas começaram a cair. Eu não... É verdade? Sim, ela gritou de volta. Sim, tá bom? Eu comecei. Eu fiz os primeiros movimentos. Você tá feliz agora? Ricardo sentou-se na cama, sentindo as pernas fraquejarem. Por quê? Só me diz por quê. Patrícia chorava compulsivamente. Porque eu me sentia invisível, Ricardo. Você trabalhava o tempo todo. Quando chegava em casa, estava cansado. A gente não transava há meses. Eu me sentia feia, velha, não desejada. E a solução foi trair. Não! A solução era ter falado contigo. Mas eu não falei. Eu fui fraca e estúpida. E quando Henrique começou a me dar atenção, a me fazer sentir bonita de novo, eu me agarrei àquilo. Você deixou seu número para ele, com um bilhetinho. Sim, depois de meses flertando nas consultas. Ele era receptivo, sabe? Cada consulta durava mais tempo. Ele fazia elogios sutis, e eu adorava aquela atenção. Então tudo que você disse sobre ele te seduzir, sobre ele se aproveitar da posição de médico, era verdade também. Ele sabia o que estava fazendo, mas eu também sabia. Nós dois sabíamos. Nós dois fomos culpados. Ricardo colocou a cabeça entre as mãos. Meu Deus, Patrícia, você é ainda pior do que eu imaginava. Eu sei. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vivo com isso todo dia? Você sabe quantas vezes eu me culpei? Quantas vezes eu pensei, se eu tivesse trabalhado menos, se eu tivesse dado mais atenção, isso não teria acontecido. E agora você me diz que você procurou ativamente outro homem? Ricardo, eu sinto muito. Não, chega de desculpas. Ele levantou-se. Eu tentei ter pena de você. Tentei ser civilizado pelos filhos. Mas você não é vítima de nada. Você destruiu nossa família porque quis, porque escolheu. Eu escolhi porque me sentia abandonada. Então você deveria ter falado comigo. Ele gritou, e as crianças olharam assustadas da sala. Ele abaixou a voz. Você deveria ter me dito que estava infeliz, que queria terapia de casal, qualquer coisa. Mas você escolheu o caminho mais covarde e egoísta. E você escolheu me destruir publicamente. Expor o Henrique. Você acha que você é melhor que eu? Eu nunca disse que sou perfeito. Mas eu não traí ninguém. E sim, eu o expus. E faria de novo. Porque vocês dois mereciam. Ele saiu do quarto, pegou as crianças. Vamos embora, agora. Mas papai, ainda não deu 18 horas. Miguel protestou. Não importa, vamos. Na porta ele virou-se para Patrícia uma última vez. Chef, não espera mais nada de mim. Nenhuma ajuda financeira, nenhuma gentileza. Você vai ter o mínimo que a lei exige e nada mais. 2 anos após a descoberta, em uma tarde chuvosa de outono, Ricardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Ricardo Almeida? Sim, aqui é a doutora Fernanda Costa, terapeuta da Patrícia. Ela me autorizou a ligar para você. Ricardo sentiu um aperto no peito. Aconteceu algo? E Patrícia tentou suicídio ontem à noite. Ela está internada no Hospital Governador Celso Ramos, estável, mas... Achei que você deveria saber. As crianças podem querer visitá-la. Ricardo sentiu o mundo girar. Como ela tá? Fisicamente vai se recuperar.
Tomou uma overdose de antidepressivos, mas a irmã dela encontrou a tempo. Emocionalmente, ela está num estado muito grave, Ricardo. Depressão, o isolamento, o afastamento dos filhos, tudo somou. Eu vou avisar as crianças. Obrigado por ligar. Naquela noite, reuniu os 3 filhos na sala. Crianças, tenho uma notícia difícil. A mamãe de vocês, ela está no hospital. Ela tentou se machucar. Júlia, agora com 15 anos, ficou pálida. Machucar como? Ela tomou remédios demais. Mas ela está viva, está estável. Pedro começou a chorar imediatamente. Miguel, com 9 anos, perguntou: a mamãe vai morrer? Não, filho. Ela vai ficar bem. Mas ela está muito triste, muito doente. E eu acho que vocês deveriam visitá-la. Eu não vou, Júlia disse friamente, mas seus olhos estavam molhados. Júlia, ela fez isso para manipular a gente, para fazer a gente sentir pena dela. Júlia, ela tentou se matar. Isso não é manipulação, é desespero, e a culpa é dela. Ela que destruiu tudo. Ricardo olhou para a filha, tão cheia de raiva, tão ferida. Júlia, você pode odiar o que sua mãe fez, mas ela ainda é sua mãe. E ela está num hospital agora, porque a vida dela desmoronou completamente. Você vai conseguir viver com você mesma se não for visitá-la? Júlia começou a chorar. Eu não quero sentir pena dela. Não é sobre pena, é sobre humanidade. É sobre ser uma pessoa melhor do que ela foi. No dia seguinte, os 4 foram ao hospital. Patrícia estava em uma cama, pálida, com olheiras profundas, conectada a monitores. Quando viu as crianças, começou a chorar. Meus filhos, meus bebês. Miguel correu e abraçou ela. Pedro se aproximou hesitante, segurando a mão dela. Júlia ficou na porta, braços cruzados, mas lágrimas escorrendo. Júlia, Patrícia estendeu a mão. Por favor. Júlia não se moveu. Por que você fez isso? Por quê? Porque eu não aguento mais. Eu perdi tudo. Perdi você. Perdi seus irmãos. Perdi a vida que eu tinha. Eu acordo todo dia e não vejo razão para continuar. Então, por que continua? Júlia! Ricardo repreendeu. Mas Patrícia respondeu, porque vocês 3 ainda existem. Porque mesmo que vocês me odeiem, vocês ainda são meus filhos. E eu ainda sou mãe de vocês. Você parou de ser minha mãe quando traiu meu pai, Júlia disse, mas sua voz tremeu. Não. Patrícia balançou a cabeça. Eu parei de ser uma boa mãe, mas eu nunca vou parar de ser mãe. E eu vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor. Mesmo que vocês nunca me perdoem. Júlia finalmente se aproximou. Não abraçou a mãe, mas segurou sua mão. Você é patética. Eu sei. Você destruiu tudo. Eu sei. E eu não sei se algum dia vou te perdoar. Eu sei disso também. Elas ficaram assim, mãe e filha. Conectadas pela mão, mas separadas por uma montanha de dor por longos minutos. 3 anos após a descoberta da traição, a vida havia encontrado um novo normal. Não era o normal de antes. Esse estava perdido para sempre. Era algo diferente, construído sobre os escombros do que foi destruído. Ricardo, sua empresa cresceu significativamente. Agora tinha 23 funcionários e era uma das construtoras mais respeitadas de Florianópolis. Começou a namorar Marina, uma arquiteta divorciada com um filho. O relacionamento era cauteloso, mas saudável. As crianças aprovaram Marina depois de muito tempo. Ela era paciente, não tentava ser mãe deles, ainda tinha cicatrizes emocionais. Tinha dificuldade em confiar completamente. Mas estava em terapia e trabalhando nisso financeiramente estável. Chegou a ajudar Patrícia algumas vezes, mas mantinha distância emocional, Patrícia. Após a internação, fez tratamento intensivo para depressão. Conseguiu estabilizar financeiramente com a ajuda da irmã e alguns trabalhos como personal trainer online. Morava em um apartamento pequeno, mas digno. A relação com os filhos melhorou lentamente. Júlia ainda mantinha distância, mas pelo menos falava com ela. Pedro e Miguel visitavam regularmente e a relação estava se curando. Nunca mais teve outro relacionamento.
Dizia que não merecia, vivia com o peso da culpa diariamente. Mas aprendeu a funcionar com ela, Henrique. Recuperou a licença médica após 2 anos, mas com restrições, abriu um pequeno consultório em Palhoça, cidade vizinha. Poucas pacientes, renda instável, nunca mais viu as filhas. Amanda mudou-se para Joinville e cortou todo o contato. Parou de beber após entrar no AA. Vivia sozinho em um apartamento simples. Carregava arrependimento profundo e isolamento social permanente. As crianças, Júlia, 16 anos, fazia terapia regularmente. Ainda tinha dificuldade com confiança em relacionamentos. Extremamente protetora com os irmãos, tirando notas excelentes. Quero ser diferente da minha mãe. A relação com Patrícia era civil, mas distante. Visitava uma vez por mês, por obrigação mais que desejo, Pedro, 13 anos. As crises de pânico diminuíram, mas ainda tinha ansiedade próximo da mãe. Visitava toda semana. Tinha pesadelos ocasionais sobre o divórcio. Gostava de Marina, mas deixava claro que ela não era substituta Miguel, 10 anos. O mais resiliente dos 3, parou de fazer xixi na cama. Adorava quando todos jantavam juntos. Ricardo, Marina, ele e os irmãos. Perguntava ocasionalmente se os pais voltariam, mas aceitava que não próximo de ambos os pais. O encontro final, em um dia nublado de setembro, 3 anos após tudo, houve um recital de piano de Miguel na escola. Patrícia e Ricardo estavam lá, sentados em lados opostos do auditório. Após a apresentação, do lado de fora, eles se encontraram acidentalmente. Ele se saiu bem, Patrícia disse, tentando conversa. Sim, ele praticou muito. Silêncio desconfortável. Ricardo, eu nunca vou parar de me desculpar. Você sabe disso, né? Ele olhou para ela. Essa mulher que ele amou por tanto tempo, que o traiu tão profundamente, que quase morreu de culpa e depressão. Eu sei, e eu aceito suas desculpas. Mas isso não muda nada, Patrícia. Não muda o que você fez. Não muda o que aconteceu com nossos filhos. Eu sei, só queria que você soubesse que eu pago por isso todo dia. Toda vez que a Júlia olha para mim com desprezo. Toda vez que o Pedro tem uma crise. Toda vez que o Miguel pergunta por que a família acabou. Eu pago, Ricardo assentiu. Todos nós pagamos. Eu pago toda vez que não consigo confiar completamente na Marina. Toda vez que tenho que levar meu filho de 13 anos no psiquiatra. Toda vez que vejo minha filha de 16 anos com medo de se apaixonar porque as pessoas traem. Você acha? Patrícia hesitou. Você acha que algum dia eles vão ficar bem? De verdade? Eu espero. Com terapia, com tempo, com amor. Eu espero. Eles ficaram em silêncio, observando Miguel brincar com os colegas no pátio, sem ideia da conversa pesada dos pais. Ricardo, você já me perdoou? Ele pensou longamente antes de responder. Perdoar é complicado. Eu não sinto mais raiva. Não sinto mais ódio. Às vezes até sinto pena de você. Mas esquecer? Confiar de novo? Isso nunca vai acontecer. É justo. Você destruiu 15 anos em 9 meses, Patrícia. Destruiu 3 crianças que não tinham nada a ver com isso. Destruiu você mesma também. Então não, eu não sei se perdão completo é possível. Mas eu aceito que você é humana. Que você errou horrivelmente. E que você está pagando por isso. É mais do que eu mereço, ela sussurrou. Provavelmente. Miguel correu até eles. Pai, mãe, vamos comer pizza? Todos juntos? Patrícia e Ricardo se entreolharam, desconfortáveis. Miguel, eu não acho que... Patrícia começou. Por favor. Só uma vez. A gente nunca faz nada junto. Ricardo suspirou. Olhou para Patrícia, que encolheu os ombros, esperando que ele decidisse. Tudo bem. Uma pizza. Pelos filhos. Eba! Enquanto caminhavam para a pizzaria, mantendo distância cuidadosa um do outro, os 3 filhos correndo na frente animados, Ricardo pensou. Não é perdão. Não é reconciliação, mas talvez seja o começo de paz. A história de Ricardo e Patrícia não teve final feliz. Não teve perdão completo, não teve reconciliação, não teve e viveram felizes para sempre. O que teve foi consequências. Consequências reais, duradouras, devastadoras.
Patrícia pagou com sua família destruída, relacionamento permanentemente danificado com os filhos, saúde mental severamente abalada, estabilidade financeira perdida, reputação destruída, tentativa de suicídio, isolamento social. Uma vida de arrependimento Henrique pagou com carreira destruída, família perdida, filhas que nunca mais o viram, alcoolismo, falência financeira, reputação arruinada permanentemente, isolamento completo. As crianças pagaram com traumas psicológicos duradouros, ansiedade e pânico, problemas de confiança, uma infância marcada pela traição dos pais, e Ricardo pagou com a família que construiu por 15 anos, sua capacidade de confiar plenamente, a paz de espírito. Anos de terapia e reconstrução. A traição não tem apenas duas vítimas. Ela estilhaça todos ao redor. E as cicatrizes, mesmo anos depois, nunca desaparecem completamente. Essa é a verdadeira consequência da infidelidade. Não é apenas um casamento desfeito. É uma bomba nuclear que destrói tudo e todos no raio de explosão.